gente, boa tarde, bem-vindos. Meu nome é Vivian Ferraroni, eu sou terapeuta floral sistêmica e hoje eu tô trazendo para vocês a Tati Moura para conversar sobre finanças, finanças maternas. É um tema bem específico hoje. Eu vou dar as boas-vindas para quem vai entrando. Ela já entrou, pontualidade britânica aqui. Eu tenho dito, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso relacionamento com o dinheiro também, né? Como as nossas emoções afetam as nossas finanças e vice-versa. Vamos ver aqui. Falar de dinheiro, né? Eu costumo dizer que se o dinheiro não traz solução, ele não serve para nada. É um dito que eu tenho na minha vida, que eu adquiri um pouco tarde até. Oi, Tati, bem-vinda! Oi, Vivi, tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por Estava você. animada, já estava te esperando. Gostoso, eu também. Estava aqui contando uns minutos, já fui pedir para as crianças ficarem quietinhas lá. Falei, puxa vida, chega só a motivação. É, pior que é, a hora que elas já estão cansadas, né? Querendo nossa atenção, né? Exatamente. Aí eu avisei que hoje a gente não ia ter essa atenção porque eu tinha um trabalho, né? Eu vejo isso como um trabalho. Ajudar as pessoas a conhecer um Sim, pouquinho claro, mais, né, do seu trabalho, que é com claro. finanças, com dinheiro, que é onde o bicho pega, eu costumo dizer, né? Que é onde ou a gente usa Pior ele que para o é, bem, pior que é. né? Porque o dinheiro ele tanto pode trazer soluções ou problemas. Se ele está trazendo problema, já não serve de muita coisa, né? Desavenças em família, Pior que é, destruição do pior que é. casamento, né? Tudo em volta do dinheiro, muitas vezes. Os números são O muito. desequilíbrio mental, né? O desequilíbrio mental, e aí tudo desequilibra, né, Vivi? É, andam juntos, né? Muito, muito, muito juntos essas duas energias, Muito, né? muito, Então eu queria que muito, você com falasse um certeza. pouquinho de você. Quem é a Tati Moura? Conta pra gente um pouquinho de você. Eu sou formada em contabilidade, contadora, né, de formação, especialista em finanças pessoais. Por que eu me encantei, né, com finanças pessoais? Porque eu trabalhei sempre o mundo corporativo, desde o meu primeiro emprego foi no mundo corporativo, né? Hoje, como eu contei já, eu estou me desligando, né, do meu serviço para a minha assessoria, para a minha empresa, né, para dar foco para a minha empresa hoje. E tudo isso foi com muito controle, foi com muito organização, né, muito planejamento. E eu trabalhando no meio corporativo, eu consegui entender e ver que tudo começa em nós, né, pessoas físicas. A falta de controle, a falta de condição de ter uma empresa. E isso, essa falta de controle, essa falta de fluxo de caixa, de acompanhamento de fluxo de caixa, não acontece só com a gente, quando a gente vê o nosso limite negativo ou algo do gênero. Nas empresas isso acontece, mas assim, multiplicado por 1000, sabe? E isso atrapalha a vida de muitas pessoas, né? De funcionários, de sócios, de acionistas. E aí, quando você consegue enxergar que vem lá atrás, porque a gente não tem, eu não sei aí, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem uma educação financeira de base. Eu lembro quando eu iniciei na faculdade, o primeiro dia tinha um banco lá fazendo propaganda de um cartão de crédito, né? Mas a gente não tem aula disso, a gente não aprende isso. Né? Então, foi aí que eu fui me apaixonando. Tudo que eu já fazia, tudo que eu faço hoje, eu já fazia para amigos, para pessoas mais próximas. Sim. E para mim era algo tão natural, tão gostoso de fazer, que eu nem entendia como uma profissão. Na verdade, era uma ajuda, né? Como a gente ajuda amigos mesmo. Uhum. E aí foi vindo essa necessidade, quando uma primeira pessoa perguntou quanto que você cobra para consultoria, para me organizar, para me ajudar. Tem pessoas que me contratam, eu tenho um funcionário, eu preciso demitir, mas eu quero que você revise algumas coisas. E aí foi materializando isso mesmo, que eu poderia ganhar dinheiro ajudando as pessoas, né, a controlar, que as pessoas ganhassem mais dinheiro, não só investindo, porque investindo é o final, e sim controlando o orçamento, cuidando do orçamento dele, né? Tendo condição de olhar com clareza, maturidade para isso. E Essa aí parte aqui é tão estamos importante, nós né? Eu hoje. gostei disso que você falou agora, porque o investimento é o final, né? Tem que ver o que a gente faz com o que É, recebe. Tem um livro até famoso que se chama Quando Nem 1 Milhão Basta.
É um pouco Exatamente, antigo, né? Porque é bem exatamente, isso mesmo. Se você não controlar, você pode ganhar 1 milhão vai sair, não vai ter. exatamente. Eu conheço É. duas pessoas que ganharam na loteria, olha só, algo raro, né? Mas eu conheci duas pessoas Sim, e elas ganharam na loteria, gastaram tudo e ficaram sem nada. sim, Incrível, mas como é, assim? Nem em casa tinha. é um Impressionante. problema assim absurdo, porque é como lida. É, você pode ganhar, tem até, uma vez eu fiz um post, tô convidando mais pessoas, tá, Vivi? Tá. Uma vez eu fiz um post falando disso mesmo, quem ganha mais, né? A pessoa que tem um salário de 20 mil e sobra nada, né? Fica negativo, ou a pessoa que ganha 5, 4, 3 mil e consegue guardar 30% ao longo da vida. Quem vai ter uma saúde, quem vai ter como eu chamo, né, um colchão financeiro para deitar depois, né? É claro que é a pessoa que guarda, independente de quanto ela ganha, né? Isso é muito maior. E aí a gente fica com essa impressão mesmo de quem ganha muito, quem eu só consigo investir se eu ganhar muito. Eu só consigo investir se eu tiver alguém que me pague as coisas, algo assim, né? E aí, como o nosso tema que a gente vai falar sobre mães, é, que aí vem a responsabilidade muitas vezes, né? Quando você se torna mãe, que você leva aquele susto que é você precisa cuidar e o seu filho precisa de muito mais e você não se preparou lá atrás, aí você entra em parafuso, aí você desequilibra mesmo, né? Muitas vezes aquele emprego que te dava uma renda comigo foi muito isso. A vontade de empreender surgiu, independente do que eu fizesse, quando a minha filha nasceu, porque o mundo corporativo você tem hora para entrar, você não tem hora para sair. Né? E aí, se você não tem todo um controle, se você já não vem trabalhando isso, um planejamento, você entra em parafuso mesmo, você entra em um desgaste emocional muito grande, E né? isso chega até a ser Independente familiar, valores de quanto que familiares você mesmo. ganha. Eu lembro muito bem que minha mãe falava assim: a gente tem que se preparar para a época de vacas magras. Não é ser pessimista. E não é pensar que vai Sim, faltar. Já a gente exatamente. tem que viver na abundância, não pode pensar na falta. Mas e aí? Quando falta? Porque vem épocas de vacas magras, Exatamente. né? E como que a gente faz? Exatamente. Né? Porque depois Exatamente. É a no que eu constância, fiz, né, Vivi? é, quando meu Oi. marido perdeu o trabalho também na Inglaterra, todo mundo entrou em pânico. A gente falou, não, a gente está bem, porque a gente se preparou para isso. Né? E a gente conseguiu Exatamente, se manter exatamente. bem até ele conseguir encontrar outro trabalho. Eu também já estava trabalhando na época, mas enfim, não teve desespero. Isso foi É tão outra legal coisa, que não a gente é? continuou. É É outra coisa, sim, sim. exatamente. Para ele conseguir arrumar um outro emprego é muito melhor, né? Quando a gente e a pandemia ela veio para ajudar muito a gente que educa, a gente que trabalha com isso, porque a gente fala muito de reserva de emergência. Você precisa ter um valor guardado, você precisa nunca, pelo menos a nossa época assim, né? Pode ter tido crises, mas nunca tão absurdas da pessoa falar, é verdade, eu precisava ter guardado 6 meses, a gente está com 6 meses, 7 meses de pandemia, né? E quem não tinha, né? Realmente está passando muita dificuldade com a dependência de um governo que, pelo menos aqui no Brasil, é triste, né? A gente não tem um suporte. E aí tá vendo essa necessidade, aí tá procurando, claro, ainda dá tempo, né? Porque a gente tem muita coisa, se Deus quiser, tudo isso vai passar, o Brasil, todos os países, mas o Brasil principalmente, que é um país, né, que tem muita pobreza, vai conseguir se recuperar. Mas a gente tem que aprender agora com essa necessidade que, independente do crédito abundante, isso não adianta nada se você não tiver uma reserva. É uma Né? Uma lição, hora o crédito para. é um momento de um chacoalhão que a É, gente leva, né? Quando a gente morei na Áustria, uma época, eu encontrava muito interessante o que as pessoas faziam, né? Porque ninguém joga nada fora, ninguém joga nada. E tudo que a gente colocava, às vezes, ali nossa, que bacana. do lado do lixo, alguém recolhia, servia para alguém. E as pessoas eram assim, Nossa, que o fantástico. mínimo impressionante. Aí eu pensei, claro, eles passaram por guerras. Eles sabem o que é a falta. Exatamente. Água, Exatamente. menina, Eles que sabem água, assim, fazer o do uma nada água no muita banho. coisa. Mas é verdade, a Europa tem muito isso, né? Do controle de água, do controle. Nada é em excesso, né? Porque falta.
falta, né? Perde tudo. O Japão é um país que pega nada e transforma, né, em dias, por causa disso, porque passou por muita destruição, por muita crise, né, independente de, na verdade, de todos os tipos, para chegar hoje no status de país que ele está hoje. E o nosso país, se a gente aprender, você falou do desperdício, né? Aqui é muito alto, é muito grande. Por enquanto, está, vamos dizer está. Exatamente, exatamente. Né? Exatamente, porque a gente vê esse descontrole de todas as formas, né? Você vê pessoas jogando alimentos de todas as classes, não tem classe, não é porque é rico, não. Você vê pobre também fazendo isso. Isso é muito triste, né? Independente se tem abundância, né? Outro não tem. Né? Isso também entra dentro de finanças, isso também entra de um controle, isso também entra o que você falou do seu histórico familiar, né? Se você nunca teve, quando você tem filho, você passa por uma dificuldade muito grande. Você teve uma infância pobre. A última live que eu falei, até o pessoal riu, porque eu falei, você teve uma infância pobre, então era fácil, né? Eu fui criada pela minha avó, era fácil falar não, porque não tinha, então você não tinha muita opção. Aí a gente veio de uma estrutura que já, na verdade, não, a idade nossa, né? A nossa fase, né, que a gente nasceu, já tem uma qualidade melhor, um crédito, na verdade tudo, né? Essa evolução deu pra gente melhor poder de compra. E agora, pra gente falar, a gente que passou necessidade lá atrás que não tinha, pra falar pras nossas filhas que não pode comprar, né? É difícil, é muito difícil. Porque aí é o contrário, agora... É um bom momento para se conscientizar, porque aqui a gente tem, aqui é muito barato, muitas coisas são muito mais baratas que no Brasil, é verdade, não é tudo, tá, gente? O pessoal acha que aqui o pessoal anda é muito mais acessível, sim. Por quê? Porque o americano precisaria de uma aulinha de educação financeira, porque aqui o pessoal compra no cartão e fica assim com dívidas o resto da vida, mas assim, não é que comprou uma casa, tá? Comprando roupas, supérfluos, digamos assim, né? Enfim. Sim. Celular e tudo mais. E minhas filhas pedem, né, para comprar isso e aquilo, porque assim, a gente pode, a gente tem dinheiro, mas a gente precisa. Vai fazer falta? Exatamente. Você quer muito aquilo, porque olha o meio ambiente, olha o quanto, né, isso aí foi fabricado, já poluiu, foi transportado. A gente vai chegar em casa, esse plástico vai para o meio ambiente. Vamos pensar um pouquinho, né? Um pouquinho além. Exatamente. Do que eu posso comprar. E aí, graças a Deus, posso comprar duas coisas, $2. Precisamos. Né? Exatamente. E aí, quando você fala nos Estados Unidos, é algo bem oposto, né, ao nosso, porque muita gente vai para ir para sonhar, né? Vai com um sonho gigantesco de conseguir. E aí consegue, né? Porque muitos serviços aí, pelo que eu conheço, são serviços diários, então você ganha por dia, então você ganha dinheiro, né? E aí você se perde no consumismo, você se perde em supérfluos, e aí você continua escravo, né? Você sai de um país onde você é escravo do trabalho, você vai para sonhar e você continua escravo e não constrói nada, né? Você esquece dos seus sonhos, você se perde muito por esse consumo, né? Por essa facilidade. E que você deixa de gastar aqui com coisa, você gasta em médico. Uma consulta aqui é $500. Qualquer mamografia, $1.000. É caríssimo. Nossa. É caríssimo, né? É totalmente diferente daqui, né? Fracos, né? Então a gente precisa pesar muito bem. Sim. Eu vou começar com as perguntas. Quem quiser continuar mandando pergunta, ótimo, ótimo. A Vivi abriu uma caixinha, né, Vivi, de perguntas. A gente selecionou, teve algumas que eram várias perguntas, as mesmas perguntas de várias pessoas diferentes, né? E aí a gente trouxe aqui para ajudar o pessoal, né? Isso, olha, a primeira tá assim. Como equilibrar as contas e se planejar para os gastos inesperados na maternidade? Isso. Quando a gente fala de maternidade, né, geralmente a gente, por mais que a gente controle, por mais que a gente pense, né, em algo planejado, a gente não tem ideia de quantos meses, né? Por mais que você tenha planejado um ano, uma gravidez, pode vir com 7 meses, com 9 meses, e isso é muito importante, duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, uma reserva de emergência, porque você não sabe realmente o quanto você vai gastar. A gente tinha até comentado, né, do custo, né, de ter um filho.
Você não sabe se ele vai amamentar, você não sabe se ele vai tomar uma fórmula, você não sabe se ele terá algum problema e o convênio não vai cobrir. Né? Então, uma reserva de emergência, eu acho que é o primordial e o básico para a gente ter tranquilidade mesmo, né? Para poder cuidar os primeiros meses de quem precisa e as finanças estar equilibrada. E também o planejamento, eu acho que nem que seja em uma planilha, um aplicativo, eu gosto muito de planilha, mas até em qualquer lugar que você faça, no papel, mas um planejamento, porque vão ser momentos que você realmente não vai estar afim de cuidar, você não vai ter nem cabeça, né, para cuidar. Então, quanto mais equilibrado você preparar esses meses que você fica, pelo menos 2 primeiros meses depois que você tem um neném, que você não tem esse controle, vai estar tudo bem encaminhado, né? Se você já não cuida, se você já não tem esse planejamento, na hora que nasce, realmente o descontrole fica muito maior, né? E preocupar com o neném, preocupar com dívida, realmente não dá, né? Não casa isso com a maternidade. É um estresse muito grande, né? Porque deveria ser um processo de alegria quando a gente tem um filho. Mas se a gente está com essa questão financeira, a gente não consegue nem desfrutar, né? Não, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que você cuidar de uma reserva de emergência, um planejamento, acho que. E também essas coisas supérfluas, né, Vivi? Quanto a gente gasta com a maternidade que nem utiliza, coisas que você poderia, às vezes, pegar com a irmã, com a vizinha, com a madrinha, né, que usou uma vez. Ou que comprou 2 e tem. Então, assim, a gente faz um gasto, a gente coloca uma culpa, né, de gasto no bebê que muitas vezes é muito mais nossa, porque não precisava de tanta coisa, né? Não precisava de marca X, né? É muito mais simples. São valores, né, Tati? Eu vejo muito isso, porque aqui minhas filhas, elas usam roupa da minha prima, filha da minha prima que tem 18 anos, passou para a irmã dela que tem agora 13, passou para minha filha que agora tem 12, e tá a minha pequenininha de 9, de 8 usando. E a gente passa por uma vizinha. Então, assim, eu nunca tive problema com isso, né? Não tem que ter marca, nada, tem que dar exatamente, né? No meio ambiente e tudo mais. Mas eu notei, eu não sei, eu vou falar aqui da época que eu saí do Brasil, que já faz 16 anos, tá, gente? Que existe um preconceito muito grande. As pessoas querem parecer o que não são. É algo que, assim, foge do meu entendimento. Pra quê? Se sacrificam, às vezes, muitas coisas da família para ter uma roupa que custou R$ 1.000, né? Vale a pena? É roupa, é carrinho, né? E aí você nem sai, né? Você nem sai com a criança. A minha filha nasceu no inverno, eu fiquei 2 meses sem colocar a cara para fora. Então, assim, tudo que eu comprei até os 2 meses, tinha coisas que quando, além de crescer muito rápido, mas tinha coisas que ela nem tinha usado ainda, não cabia mais, não fazia sentido, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma listinha, né? Que você faz um enxoval. Metade daquilo não tem necessidade. Metade daquilo não vai fazer necessidade, né? A roupa, claro, a gente tem essa questão de cor, de querer muitas coisas. Mas a criança não entende. O que ela mais quer é uma mãe tranquila, né? O leite materno, quanto influencia essa tranquilidade do que aquela roupa. Exato. Né? Então, eu acho que é um ponto muito importante, assim, quando de entrar no planejamento exatamente isso, o que realmente vai ser necessário, né, para te deixar tranquila e não para te dar mais culpa ou te dar mais alguma preocupação, né, adicional. Exato. Nossa, adorei essa colocação sua, porque é exatamente isso. O que a gente está buscando, a gente está indo para o caminho equivocado, ao contrário, né? A gente vai buscar nas coisas, exatamente. Quando na verdade a criança precisa da mãe. Eu lembro que a minha primeira filha, a gente conseguiu um berço que a gente ganhou. Um amigo pintava a casa nos Estados Unidos, olha só. E aí ele achou um berço numa casa que ele foi pintar e esse foi o berço da minha primeira filha. Ai, que bacana! Né? Ai, que bacana! Sim. E às vezes você faz um quarto enorme e aí você não tem coragem de colocar a criança para dormir, não é? Você faz um quarto maravilhoso. Dei uma Sim, claro. E agradeci o universo, porque falei, a abundância tá chegando. Lógico, é lógico. Eu lembro que me sobrava $100 por mês, menina. $100. Eu guardava $100 para pagar minha passagem no final do ano para vir visitar
Minha mãe no Brasil. para poder vir para a Gente, família. olha, a gente fazia Exatamente. milagre mesmo, viu? Não sei nem como, nossa. Mas isso Mas acontece. na verdade, eu acredito muito, Vivi, quando você valoriza, sabe, o que você ganha, o seu suor mesmo, o seu trabalho, rende muito mais. Chega no final do mês, sabe aquela coisa de você gastar muito, você fala, nossa, não tô vendo onde foi? É o contrário. Quando você valoriza, você fala, nossa, de onde que veio esse valor, né, que sobrou? Eu paguei tanta coisa e de onde que veio? Quando você valoriza mesmo, né, todo o seu esforço, todo o seu suor, né? Uhum. Exatamente, bonito isso, né? Eu vou passar para a próxima pergunta, tá? Claro. Uhum. Por onde começar a olhar na questão da saúde financeira? Como fazer um diagnóstico para ver como estão suas finanças? Existe isso? Sim, Tá. tem sim. Eu, na verdade, na minha consultoria, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico, porque muitas vezes chega, como eu falei, tem gente que chega para mim e fala, eu quero investir, eu quero aprender a investir melhor. E aí, quando você senta para diagnosticar mesmo a situação da pessoa, ela não está sobrando dinheiro para investir. Então, eu acho que o principal diagnóstico é olhar suas contas mesmo, olhar quais são as necessárias, quais não são. Quando a gente olha a fatura de cartão de crédito, a gente acha muita coisa que não tem necessidade, muita coisa que você está pagando, muitas vezes você fez em um ano, né, alguma assinatura, e você nem utiliza mais. Energia, a gente sempre consegue dar uma economizada. Legal. Internet, telefone, sempre que você ligar lá, você pedir para cancelar, eles têm uma negociação com um plano igual. Então, assim, eu falo para meus clientes, assim, a cada 3, 6 meses, liga. É chato, dá trabalho, mas liga. Liga e fala, olha, não estou conseguindo pagar, o que você consegue? No pacote que eu tenho, o que você consegue? Para eu não ficar inadimplente. Dá muito resultado, dá Legal. muito Olha só, resultado. gente. Você consegue, é um valor bem legal e que você pode fazer qualquer outra coisa, ou poupar, ou também utilizar, né, esse valor que você está gastando. Muitas vezes você paga, aqui tem vários tipos de assinatura, né, de filmes. Você paga um monte, você nem fica em casa, você trabalha fora, não faz o menor sentido. Né? Então, a gente sempre revisitar, eu acho que esse é o inicial, é você olhar realmente de frente para os seus números, colocar no papel, colocar no aplicativo, numa planilha, no que você quiser, mas você olhar de frente e enxergar ali oportunidades. O que você pode, o que está indo embora sem necessidade, né? Muito bom. Tem outra pergunta aqui que ela pergunta assim: como fazer um planejamento e por que que ele é importante? Eu acho que a gente já frisou bastante isso, né? Mas vamos lá. Exatamente. Eu acho assim, o planejamento ele vai te ajudar a sonhar, né? Quando você planeja, você consegue sonhar, você consegue conquistar objetivos. Quando você não tem um planejamento financeiro, quando você não tem as suas finanças na sua mão, você não consegue fazer planos, porque você está sempre. Será que vai sobrar esse mês? Será que eu vou ter alguma coisa? Então, o planejamento ele vai te dar essa calma, essa forma de olhar lá na frente para poder realizar seus objetivos, realizar seus sonhos. Acho que esse é o principal ponto assim do planejamento, a liberdade que ele vai te dar de fazer escolhas, né? Próxima pergunta é assim: reserva financeira, quanto se recomenda? Como que é? Você recebe um salário e como que tem alguma lógica, tem alguma recomendação? Como que é? Tem duas coisas. Primeiro que o ideal é que você sempre viva com um patamar abaixo do que você recebe, né? Que tenha uma folga. Isso deveria ser básico, né? Deveria ser Então, assim, que seu custo de vida, que a sua vida, né? O que você vive, todo o seu consumo seja abaixo do que você ganha. Além disso, uma reserva financeira ideal que eu digo para uma pessoa que tem um trabalho recorrente, né? Alguém que tem uma recorrência, porque tem gente que trabalha, por exemplo, num navio e ganha a cada 4 meses. Aí isso é diferente. Uma pessoa que tem uma renda mensal, mesmo que seja variável, mas que tem uma renda, 6 meses do custo de vida dela guardado já está bem bacana, bem bacana. E tem alguma Eu, por exemplo, do salário, por exemplo,
se a gente paga aluguel? Ui, Tipo, sim. que o aluguel não passe de um terço do salário. Tem alguma coisa assim? Sim, sim. O ideal é que a gente poupe 30% do que a gente ganha. Assim, o perfeito. Tá. É 30% que você conseguir tirar. Ah, Tati, mas eu não consigo pegar o meu salário e tirar 30%. Tira 20% do seu salário, tenta diminuir 10% das suas contas. Tenta sempre tirar. Não, hoje eu não consigo. Então, tira de uma conta esse mês e vai aumentando conforme você vai se organizar, né? Hoje você está aprendendo isso, amanhã você não vai conseguir colocar em prática, porque você já tem contas a vencer e contas fixas. Mas se você conseguir olhar o seu orçamento em cada uma, você tirar 5%, 10%, esse montante vai chegar fácil e você vai se pagar com ele, né? Você vai ter esse 30% você guardando vai ser seu. É uma conta sua. Não é além, né? Não é um dinheiro que sobrou, pronto. Não, é uma conta sua. É o seu pagamento. Nossa, muito bacana. A gente está pensando, ó, em trazer a Tati aqui uma vez por mês, mais ou menos, tá? Para a gente falar disso, porque é tão importante. Eu trouxe ela aqui, na verdade, porque um dos assuntos que as mães trazem nas consultas, né, de bate, de florais, de emoção, Sim, é a parte financeira. O que está pegando? sim, sim. Desequilibra muito, né? Então é importante a gente saber olhar. E é tão legal que eu assisti alguns programas aqui que só de cortar o café que a pessoa passa no Starbucks pegar um café todo dia, ela economizava tipo US$ 1.000 por ano. Só de É cortar só de muita levar um cafezinho coisa. para casa. Então, Muita às vezes, eu coisa. ensino minhas filhas, né? Eu estava falando Muita de coisa. uma viagem que a gente fez pro oeste aqui há muitos anos, só eu e meu marido. E a gente foi assim, de garrafa térmica, a gente parava nos postos de gasolina, enchia de água quente, que é grátis. A gente Sim, levou nesse sim, café, sim. comprava no Walmart, que custa assim US$ 2, um vidro enorme, pão, Sim, sim. queijo e presunto. Essa foi nossa viagem. A gente, nossa, não gastou quase nada. Então, assim, claro que a gente pôde viajar Sim, sim. nessas circunstâncias, né? Então, assim, Exatamente, olhando onde exatamente. realmente eu posso, onde não abro mão e onde dá, né? Exatamente, exatamente. Teve até uma pergunta que falou, e aí depois a gente fala, né? Se quiser até repete, mas assim, é onde você coloca a sua prioridade, né, Vivi? Se você tem uma prioridade, a sua prioridade é viajar, você consegue viajar e caber no orçamento. A sua prioridade é ter uma tranquilidade financeira, você consegue. Pode não ser no primeiro mês, pode não ser no segundo mês, mas você vai conseguir de acordo com que você com cada mês que você olhar com carinho aquilo, né? Agora, quando você não tem essa prioridade na sua vida, aí realmente tudo vira prioridade, né? Tudo vira um gasto Exato. Tem uma pergunta importante, assim aqui, né? Tem né? uma pessoa que me Tem, perguntou né? isso, Eu lembro. que ela falou exatamente isso. Às vezes eu falo até, né? Olha, não sei, você vai pro salão, né? Tem cadeira reservada toda semana, dá para ir a cada 15 dias? São pequenas Exatamente, coisas. exatamente. Até você conseguir andar de novo, né? Até se reestabilizar. Se Enfim, equilibrar, exatamente. isso. Porque é gostoso, né? Quem não gosta? Eu também adoraria. Claro, não, claro, claro. A gente em finanças a gente fala muito de maturidade financeira, né? Você atingir essa maturidade, de você escolher, você fazer uma escolha, você, não não, eu tive que escolher, não. A escolha é ser sua, de fazer uma escolha no futuro, de algo para todos, de uma viagem para a família, de um curso que vai elevar muito o seu salário, vai alavancar seu salário do que um gasto momentâneo que muitas vezes é só para você, é muito rápido aquele consumo. Uhum. Então, quando você vai adquirindo essa maturidade de olhar aquilo, não, falar aquilo ou aquilo, né? A É, minha viagem com a minha família ou um celular que eu já tenho meu e eu só quero mudar, só quero alterar, né? Uma viagem para o exterior, fazer um intercâmbio que vai alavancar muito a minha carreira, que vai me ajudar, que vai me fazer conhecer pessoas, ou um celular de é, agora, né? Então, isso. isso é a maturidade que a gente precisa atingir. Interessante, nunca tinha ouvido isso, olha só. É, o que fazer se eu fui mandado embora e recebi o seguro-desemprego? Qual o melhor investimento? Poupança?
Não, eu vou falar aqui sobre o Brasil, né? Eu sei que nos Estados Unidos aí a renda fixa ela é bem diferente, né? Porque os juros são mais baixos, apesar daqui do Brasil Zero, zero, zero. estar com juros. Apesar de que aqui o juros está baixo, não chega, não é comparado aos Estados Unidos, né? Por isso que aí imóveis, ouro, faz tanto mais sentido ações como aqui, né? Aqui a gente está começando a ter esse pensamento. Mas assim, dinheiro quando você vai ser quando você é mandado embora, quando você não tem ainda um planejamento do que vai acontecer, ele não pode estar investido em um lugar onde seja difícil a retirada, o resgate. Então a ideia é a mesma ideia da reserva de emergência que me perguntam muito. Onde eu coloco? Ele é um dinheiro para resgate rápido, é para uma emergência. Então, se você colocar num CDB, em qualquer investimento a longo prazo, você vai perder dinheiro, porque você vai precisar resgatar, né? E você vai perder dinheiro com isso. Então, o ideal, poupança no Brasil, há muito tempo não dá mais para ficar nela, né? Porque ela rende. A gente tem uma taxa básica de juros, que é o CDI, ela rende 70% desse CDI. Então, ela nunca vai ser vantajosa hoje em dia, apesar de não ter IR, de não ter nada. Mas alguns investimentos, alguns bancos digitais, algumas coisas que a gente tem hoje de liquidez imediata, aqui a gente tem o Tesouro Direto, né, que tem o Tesouro Selic, que ele paga para a gente a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, mais um pouquinho. Ele retira um dia depois, então você pode sacar um dia depois, e te dá uma rentabilidade maior que a poupança e é até mais seguro que a própria poupança. Então, a gente tem opções. Sim, o Tesouro Direto. O Tesouro, né, é o nosso Brasil, né? Até o Brasil quebrar, é mais fácil um banco quebrar onde você deixou sua poupança do que o próprio dinheiro público, né? A gente financia eles, né? Então, difícil quebrar, né? A gente paga muitos impostos. Então, ele tem várias opções, o próprio Tesouro Direto tem opção para reserva, tem opção para aposentadoria, ele tem vários programas, vários tipos, né, de aplicações que você tem opções, mas o Selic aqui no Brasil, ele é uma ótima opção para reserva de emergência, onde o objetivo não é ganhar dinheiro, é estar lá e fácil de tirar, né? Não precisa render tão pouco como a poupança, mas que te dê uma rentabilidade, mas que também você possa retirar. Porque você perdeu o emprego, enquanto você não tiver um planejamento, algo mais sólido, né, financeiramente falando, e na sua carreira, esse valor precisa estar de fácil resgate. A não ser que você pense em comprar alguma coisa que você vá ganhar dinheiro e alavancar isso. Mas fora isso, você precisa estar num lugar que você consiga resgatar. Antes da próxima pergunta, eu vou perguntar para quem está aqui com a gente hoje, quais são os seus dramas financeiros hoje? Como é o seu relacionamento com o dinheiro e como é a sua crença? Porque a gente tem crenças, né, Tati? Dinheiro é sujo. Demais. Né? Quem é rico porque roubou demais. Não mereço. Não é? Tem umas... A gente não dá conta disso, gente. Mas se você para... Eu fiz um curso de programação neurolinguística, a gente fez isso. Escreve aí quais são tuas crenças com relação ao dinheiro, com relação ao merecimento. Como é que tá isso dentro de você? Porque a gente se sabota de tal maneira que o negócio assim... Demais, né? Então conta aí pra gente. É muito forte. Isso, é bacana, bem bacana. Às vezes você não acha que é sujo, mas você não acha merecedor, né? Eu sempre dou um exemplo, que eu tenho uma amiga que, como ela quer trocar o apartamento, mas como ela não se acha merecedora, como ela não se acha capaz de comprar um outro apartamento, ela gasta com qualquer coisa. Ela compra uma mesa nova que nem tá precisando, sabe? Ela vai substituindo essa vontade por não se sentir capaz, por não achar que é capaz, né? De poupar o suficiente, ter a paciência de poupar e de merecer um apartamento novo. Exato, olha, a Sam me falou assim, muito sério. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. A gente tem uns ditos populares, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Aí eu pergunto assim, gente, quem tem o ciclo circadiano trocado? Porque tem gente que é noturno. Tá ferrado, então. Exatamente. E, por exemplo, se você tá num trabalho muito cansativo, eu hoje sou muito grata, né? A empresa que eu trabalho, sou
não tenho do que reclamar, porque foi uma escolha minha, né? Ninguém me obrigou a trabalhar no meio corporativo, foi uma escolha minha. Mas o quanto eu estou focada nesse trabalho, nesse projeto, eu não consigo pensar nos meus projetos. Eu não consigo. Então, aquela história que quem fala, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, se você entender a essência, é meio isso. Enquanto você está num lugar onde você está num emprego, onde não está realizando seus sonhos, não está elencando nada, não tá conseguindo te alavancar para nada, você está focado. E além de não estar se sentindo merecedor, de estar se sentindo fracassado, você nunca vai conseguir pensar em outras formas, né? Olhar para fora. E o merecimento, que a gente tem ideia, né, que isso é muito popular também, que eu encontrei isso dentro de mim, que a gente tem que sofrer para merecer. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Ó, tem outra crença aí. Não tem? Exatamente. Gente, exatamente. Não, a gente precisa trabalhar as crenças antes de começar. Muito. Ela falou aqui, ó, dinheiro não dá em árvore, traz o conceito do medo, exatamente. Então, se você, por exemplo, você tem um companheiro, se você tem um marido que consegue ter, eu tenho um problema muito sério, assim, eu sempre quis ser independente. Então, quando eu fiquei de licença maternidade, mesmo que aqui no Brasil seja remunerada, para mim foi um momento muito difícil, eu me senti muito desmerecida, eu não estava trabalhando, sabe? E não tinha nada a ver, eu estava fazendo o trabalho mais difícil da vida. E eu estava fazendo o trabalho mais difícil da vida, né? E como assim? Então a gente tem esse merecimento. Às vezes você tem um marido, um esposo, uma mãe, alguma coisa que tem uma condição de te deixar estudar e você não consegue aceitar isso, você não consegue o merecimento, né? Você não acha que merece, né? É bem difícil. O Diogo, o meu marido, colocou: quem não trabalha para realizar seus sonhos, trabalha para realizar o sonho dos outros. Exatamente. Que interessante. Exatamente. Gente, mas a gente vai ter uma live só de crenças, hein? É um tema bom, hein? Exatamente, muito. Ó, tem aqui. Eu saí do corporativo há 6 meses, estou sofrendo muito para empreender como astróloga por causa das crenças limitantes. Exatamente. O quanto você pensa, né? Ah, não vai dar certo. Ah, não. Você pode ganhar tão mais do que você ganhava no mundo corporativo, mas você imagina já tão pouco. Muitas vezes você fala: ah, não, se eu ganhar aqui R$ 500, tá bom. Pronto. Você limitou a sua cabeça, né, Vivi? É verdade. E a gente tem aquele... É que quando a gente está no mundo corporativo, a gente mais ou menos sabe que todo mês tem aquilo, né? Que a gente vai ter um aviso prévio se algo acontecer. Mas quando a gente empreende, é nós na fita, como dizem. Como que a gente faz? Nós por nós. Exatamente. Então, o planejamento se faz muito mais necessário, né? Nesse sentido também. Sim. Quem é empreendedor, eu sempre falo para os meus clientes que a maioria são empreendedores, que quando você gasta, como você ganha muito, não tem uma regularidade, né? Tem mês que você pode ganhar muito, tem mês os seus gastos são fixos. Então, o seu ganho, ele também tem que ser pelo menos dos seus gastos fixos. E não o que eu ganho em setembro, pagar o setembro ou outubro. O que eu ganho em setembro, ele tem que estar organizado para pagar dezembro. Porque aí, se em outubro, novembro não acontecer nada, eu dou um jeito. Agora, quando você trabalha o que cair setembro, eu vou pagar setembro, é muito difícil. Ó, a Sami tá dizendo que a Sami, ó, vou contar, tá? Eu trouxe ela aqui para falar, ela é uma astróloga fantástica. Ela foi que bacana, eu adoro astrologia. Nós formamos em engenharia de alimentos lá na Unicamp, tá? Então a gente sabe do que bacana. E aí a gente exatamente. A gente migrou, a gente foi cumprir nosso outro propósito, né? Porque a gente pode ter muitos na vida. E ela tá dizendo aqui que, olha, muito no lugar de não merecimento e preconceito próprio. Puxa vida, né? É que é tão enraizado essas crenças, né? Que vem, eu falo que são transgeracionais, né? Aquilo a gente escuta e a gente segue repetindo aquilo. É o poder da palavra, né? E aquilo vai formando um caminho mental e aquilo atrai. Então, nossa, que exatamente. Padrão, gente. Exatamente. Tem exercício para e você não se valoriza.
E é um autoconhecimento muito grande, porque você não vai se valorizar, você não vai conseguir colocar valor no seu serviço, que é tão importante, né? Eu fiz meu mapa astral com uma menina que ela largou o meio corporativo e construiu um consultório maravilhoso. Se ela não ganha como, ela ganha mais do que o mundo corporativo. E é um trabalho fantástico, é um trabalho sério, é um trabalho muito bacana. Então não tem por que ter algo, como ela falou, né? O meu valor, né? Rever o meu alto valor. Claro, claro, a transformação que você faz na vida das pessoas, que você causa na vida das pessoas, né? Esse autoconhecimento que você causa em você. Olha só, tá dizendo que atuou como engenheira por 15 anos e quando você muda para o propósito e as pessoas te tratam com preconceito. É difícil mesmo, né? É bem complicado isso. É mundo quadradinho. Mas será que não e será que não é um preconceito também seu? E por isso que você enxerga? Porque, assim, muitas vezes a gente tem isso, né, Vivi? Eu tenho muitos preconceitos que antes da pessoa ver, eu já tô vendo. É, ok que a pessoa ache, qual o problema? Ela não tá pagando sua conta. Não é ela que vai pagar a sua conta. Né? Quem que vai pagar? Quem que paga seus boletos no final do mês? Não é você? Então, não tem problema. E a gente, né, a Valesca que a gente fez, que a gente segue ela, né, de marketing, ela fala muito. O próprio marido dela não acreditava, porque ela era advogada e vai largar para falar de Instagram, né? E quando que ele começou a acreditar? Quando ela deu resultado. Quando ela começou a dar resultado, ele largou o serviço dele e foi ajudar ela, né? Então ver resultado e não ligar tanto para as pessoas, né? É uma construção isso também, né? Leva um tempo, especialmente agora que está todo mundo apostando nisso, né? Eu tenho uma colega que trabalha com marketing digital também, ela disse que se a gente tivesse entrado no Instagram em 2016, 2017, ela conseguia 1.000 seguidores por dia. Era algo assim. Sim, Hoje a sim. gente pena, na verdade a gente não quer Exatamente. seguidor. Eu pelo menos, né? Acho que você também, Tati, é uma comunidade, Sim, é uma sim, também troca, não. né? O seguidor não paga a conta de ninguém, Exatamente. né? É valor, né? Valor, Exatamente. exato. A gente entrega, né? E a gente recebe de volta quando a gente entrega. É uma troca. Não tem como. Passar para a próxima Exatamente. pergunta, tá? Exatamente. E Bora. aqui. O que fazer? Como conseguir realizar seus sonhos sem ter o salário dos seus sonhos? Olha, essa pergunta tá legal, né? Eu achei um máximo, um máximo. Eu coloquei escrevi até uma frase, né? Escolhendo seus sonhos, ao invés de gastos momentâneos. Então, assim, você não tem o salário dos sonhos, mas você tem sonhos. Eles podem não ser realizados naquele mês, mas eles podem sempre serem realizados, eles são super realizáveis ao longo prazo. E aí você só vai conseguir resolver planejando esse sonho e escolhendo ele. Porque muitas vezes a gente não escolhe, a gente quer, por exemplo, né? O meu sonho era viver do meu negócio, o meu sonho era empreender. E aí muitas escolhas foram feitas, né? Muitas coisas foram deixadas de lado, porque esse era o meu sonho, esse era o meu objetivo, era ter um tempo a mais com a minha filha, era poder realmente fazer um trabalho que eu acreditasse, né? Realmente ajudar as pessoas de verdade, né? Não só gerando imposto como eu fazia, né? Então, e aí as escolhas muitas vezes não são fáceis, mas são escolhas. Assumir e foi a escolha que eu fiz. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é entender realmente o que você sonha e ir atrás dela. Ganho pouco? Ganho. Quanto que eu consigo guardar? Eu consigo guardar R$ 40 por mês? Tá ótimo. Então, aquele é o seu boleto. Ao invés de pagar um boleto para qualquer outra empresa, esse é o seu boleto. Esse é o boleto que você vai guardar para você quando cair o seu salário. E não em qualquer outro, depois que acabar tudo, onde todo mundo veio. Teve até uma pergunta assim: você colocou todo mundo no lugar, né? E aí depois o que sobrou não vai sobrar, porque sempre vai ter coisas para consumir. Então você tem que ser a primeira pessoa. O seu boleto dos seus sonhos tem que ser o primeiro. Que seja de 40, que seja de 100, que seja de R$ 1.000. Mas ele precisa ser seu. Que interessante, bom, boa essa. Olha, tem uma pessoa que falou assim: não escolher também é uma escolha. Exatamente. Exatamente.
Vou para a próxima, tá? A próxima é bem tricky. Olha, como faço para parar de comprar por impulso? Dá a fórmula mágica pra gente Exatamente. aí, Tati. Eu acho que é muito isso que a gente falou, é você ter claro as suas metas. Então, sabe aquela. Eu não sei direito, nunca lembro direito essa frase, mas sabe quando você não quer, você não sabe onde você quer chegar, onde você chegar é qualquer lugar? Ou qualquer lugar que você chegar é o lugar? É Também. isso também. Quando você não tem um propósito do seu dinheiro, para que você sai para trabalhar? É para gastar com bobeira? Não, é para algo muito maior, né? Senão você ficava em casa. Pelo menos eu abri a mão de bobeira para ficar na minha casa tranquila, não é? A gente sai por muito, muito mais, é algo muito mais sério. E aí você precisa ter isso elencado, nem que você coloque na sua parede os seus objetivos, mas isso precisa estar é fácil? Não, não é no primeiro, mas a primeira vez que você escolher por você, que você fizer uma escolha por você, por suas coisas, por seus sonhos, por seus objetivos, você vai entender que isso vai ficando naturalmente mais fácil. A ideia do boleto seu primeiro, você não tem conta de luz, água, você não tem os boletos? Gera um boleto seu. E vai 10%, 5%, 30% seu. Isso é seu. E guarda lá. E o que é isso? Não é um boleto qualquer. Não é um boleto de dinheiro lá que a primeira coisa que você precisar, você vai gastar. Não. O que é aquilo? Ele tem que ter nome. Ele tem que ter nome, é uma viagem, é um curso, é uma reserva de emergência para eu sair desse emprego que eu não gosto, desse relacionamento que não me faz feliz. Ele tem que ter um nome. Porque quando você guarda, guarda para nada, né? Então ele precisa ter um nome. E aí, com certeza, os gastos fúteis vão ser muito menores, muito Tá menores. claro, né? Tá ali, tá na vista, né? Exatamente. Interessante isso mesmo, Exatamente. gostei. Deixa eu ver outra. Dá licença, filha. Como faço para deixar de comprar por impulso? Tenho meu salário fixo muito bom, mas como estou tendo que ajudar a minha mãe, não sobra nada. Isso me deixa agoniada. Alguma sugestão? Sim, eu acho que essa questão do se pague primeiro é uma sugestão muito boa. Eu sei que entre você e sua mãe, muitas vezes você escolhe a sua mãe, e isso é normal. Mas, por exemplo, se você ficar doente, você, seu filho, você precisar de uma farmácia, você vai gastar, você vai achar dinheiro, não vai? Se você precisa levar ele no médico e a sua mãe precisar de um dinheiro extra por um remédio, você vai achar um dinheiro. Então, esse mesmo dinheiro que você vai achar se outra pessoa precisar, ela precisa ser seu, precisa ser sua. Por quê? Porque se um dia faltar, você não vai poder nem ajudar, né? Você não vai se permitir nem precisar de tanto que você cuida da outra pessoa. Eu acho que a ideia melhor é a do boleto. Você tirar, hoje você está ajudando sua mãe, está mais complicado, que você consiga 10%, 5%, mas que você tenha esse seu, porque também vai te dar tranquilidade para cuidar dos outros. Se a gente não cuida da gente, a gente não cuida dos outros, né? A velha E não história, tem né, da como. máscara de ar do avião, né? É isso mesmo. A gente repete essa imagem porque Exatamente. soa tanto que a gente tem que se entregar, tem que se doar. Primeiro, os filhos, principalmente, né? Eu lembro que eu tive muito esse conflito, Exatamente. porque assim, eu pensava, como que as mulheres conseguem ganhar peso? Eu não tenho tempo nem para sentar para comer no meu pós-parto. Exatamente. Exatamente. Porque Você tá amamentando, fala, bebe muita água. Mas como? Eu não vou ter tempo de ir no banheiro, não dá tempo, né? É tão surreal muito surreal, que você exato. tá Outro vivendo em planetinha. função. A gente fica à parte, né? Mas era isso, porque eu ficava me priorizando. Aí o desgaste é muito maior. Porque aí, se você não tá bem, o bebê chora mais, o bebê também não fica bem. É um ciclo que quem pode quebrar quem é? Muito. Você. Você é a única que vai dar esse Exatamente. limite. E vai falar, não, agora eu vou ao banheiro. Avisa o bebê que você vai ao banheiro escovar os dentes, que nem isso eu fiz a primeira semana. Sim, é E verdade. vai, É verdade. né? Banho, lava cabelo, né? Tudo que. E Nossa, é a mesma coisa. Quando luxo. você coloca. Nossa, olha, é que passa, com o tempo a gente esquece, né? Com o É. tempo a gente esquece, mas é desafiador. E com a mãe, eu entendo a responsabilidade dessa pessoa, ela ter assumido, mas é também pegar os gastos da mãe e tentar ver o que dá para enxugar. Bom, é isso. É a Verdade. situação hoje, né? Se você está ajudando sua mãe, os gastos dela são seus,
a responsabilidade é das duas também, né? De ajustar, de enxugar. O que conseguir enxugar, os mais velhos, eles têm mais dificuldade de economizar também, né? Muito, porque a gente, na época deles, tinha que acumular, tinha que guardar, tinha que fazer carrinho cheio, né, de mercado. Então, eles têm esse costume natural. Então, é também enxugar para poder te ajudar. Porque se você faltar, não vai ter para sua mãe, né? Então, de qualquer forma, se você pensar primeiro em você, você vai estar pensando na sua mãe também. Interessante, olha, gostei. É Né, verdade, Vivi? né? As pessoas têm medo, né? Porque é mãe, a gente acha que não pode mexer em nada, né? E isso não é falta de respeito, na Exatamente. verdade é um respeito para você conseguir se manter ajudando, né? Como ajudante, Exatamente. mantendo. Exatamente. Porque se faltar para as duas, vai ter quem, né? É. Então, Olha aqui, ó, minha avó adorava fazer estoque. Pois é, um tempo atrás, muito tempo atrás, eu me lembro também, minha mãe comprava às vezes massa de tomate, eu me lembro do elefante. Tinha um monte. e Porque a um gente tinha uma monte, estação louca, né? exatamente. Chegava no supermercado, tava todo mundo trocando Sim, preço o tempo todo. Então entrava o dinheiro, a gente exatamente. comprava, porque amanhã vai já é outro preço. E era amanhã mesmo, gente. Era uma É, loucura. era de manhã à tarde, né? Tinha alguma diferença de preço. Então, assim, a gente tem isso, só que aí, por exemplo, aqui já dá até para dar mais dicas. Toda vez que a gente está guardando, toda vez que a gente está gastando dinheiro com coisas que a gente vai utilizar lá na frente, a gente está com um problema de fluxo de caixa, né? Porque eu estou gastando hoje uma coisa que eu não vou usar mês que vem esse mês e muitas vezes nem mês que vem, né? Eu vou gastar daqui 4 meses. E esse valor, se ele me faltar, como que eu faço? Muitas vezes as pessoas ficam com negativo na conta no dia 20 ao dia 30, ou no dia 30 até o dia 5 por causa disso, só por falta de organizar o seu fluxo, sabe? Seu fluxo de caixa mesmo. Ah, vou colocar gasolina, preciso colocar inteiro se eu tô no dia 20, né? Ou eu coloco só ali até receber. Então, esse fluxo de caixa bem organizado também vai fazer muita É diferença. porque aí se você fica no negativo, o banco te cobra, né? Muito, né? Então, olha Muito, só ter essa inclusive. maturidade, né, financeira, de colocar um pouquinho agora, esperar um pouquinho, saber Exatamente. esperar um pouquinho, para não ter que pagar para o banco, né, gente? Pensa bem. Isso, Eu exatamente. transformava Pagar tudo três, em quatro, sorvete. cinco Nossa, isso aqui dá vezes. para comprar 3 sorvetes. Eu era apaixonada, eu não sou pizza, o negócio é sorvete. É Sim, muito dinheiro. é verdade. Mas é verdade. Se você não consegue, muitas vezes, até aquela pessoa, como comprar por impulso, transforma esse impulso em coisas que você quer, né? Quantos passeios você conseguiria dar, quantas viagens, quantos cursos, coisas que você gosta, transforma. Que aí realmente vai fazer muita diferença. Você fala, nossa, eu gastei em 4 horas, às vezes um jantar bobo, que nem era significativo, né? Você gastou por bobeira, um fast food que ainda vai fazer mal para você, você poderia ter gastado com tanta coisa. Não é que você tinha que guardar ou viver na mesquinhez, mas você poderia estar utilizando com algo tão mais útil, né? E você gastou. Então, acho que essa consciência vai ajudando muito. As escolhas, nossa, muito bom, adorei, adorei. Aqui eu não tenho mais perguntas que entraram aqui, então a gente poderia. Ótimo, deixa eu ver. Tem mais aí? É isso mesmo, não, foi isso mesmo. Então eu queria agradecer. Isso A gente pode mesmo. encerrar. Você quer falar mais alguma coisa, Tati, pra gente fazer o wrap-up? Não, queria agradecer muito, Vivi, a sua generosidade, eu adorei. A gente se gostou logo do começo, né? Eu acho o seu trabalho fantástico, isso que você faz, esse equilíbrio, essa ajuda que você dá para a mãe, né? Esse olhar que você dá para a mãe, para as crianças, é muito importante, muito importante. Foram Então, duras só penas. Eu fui aprendendo para mim, eu sempre falo, né? Foi tudo que eu já apliquei aqui em casa. Eu demorei um pouquinho para entrar nessa área da disciplina positiva, porque eu falei, eu vou testar aqui em casa. Se funcionar sim, comigo, não quer que sim, vai funcionar com todo mundo, mas tem resultados, né? E sim, dos florais eu sou super exatamente. suspeita, porque até hoje eu tomo um pouquinho, às vezes, de rescue quando eu preciso, eu fico maravilhada. É fantástico, assim. Tem gente que fala, a gente não É sabe como funciona. muito. Eu falei, a gente não tem capacidade ainda tecnológica de medir, mas as pessoas sensitivas conseguem ver na aura a mudança vibracional A pela floral. diferença. Uhum. Então tá aí. É, Mas eu queria te exatamente. agradecer por ter aceitado o convite. Assim, foi meio de última hora, né? A gente não planejou muito.
Corrido, E sim. corrido, mas a gente gostaria muito de trazer aqui uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não sei como a gente vai Bem legal, não, bem tema, porque legal. é um assunto Com importante certeza. e trazer essa consciência, né, do fluxo, de usar essa energia que é o dinheiro, porque a gente precisa dele, porque a gente vive na matéria. Por mais que a gente queira ser oba-oba, não dá. A Exatamente. gente precisa comer, a gente precisa vestir a roupa Não, bom, não, né, pé no exatamente, chão. exatamente. E eu acho que o seu trabalho, do jeito que você aborda, eu acho fantástico. Eu admirei muito o seu trabalho quando entrei ali, também me apaixonei pelo trabalho, por Obrigada, você. Vivi. Então, eu queria te agradecer muito pela sua presença, pelo seu tempo aqui. E eu acho que você está aberta, né? Posso dizer isso, a responder mais perguntas que vão chegando. Então, vão lá no perfil da Claro, Tati, Tati claro, Finanças. E agradecer as claro, pessoas com que estiveram aqui com a certeza. gente, as que mandaram perguntas e participaram. Foi muito gostoso essa troca. Gostei muito. Muito obrigada. Foi mesmo. A gente agradece demais e o que a gente puder, né, Vivi, E, colaborar, com certeza podem contar com a gente. exatamente. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Beijo Beijo. para Tchau, tchau. vocês também. Tchau. Olá, pessoal.